Fala galera, tudo bem? Ó, hoje a gente vai, conforme eu havia prometido a vocês, eu vou dar uma pincelada em que são matrizes e em algumas características delas, tá? Primeira coisa, o que é uma matriz então? Gente, matriz nada mais é do que, nada mais são, desculpa, do que tabelas. A gente geralmente vê jornal, revista, coisas na internet mesmo, elas organizadas de forma de linhas e colunas, tá? Quando a gente organiza alguma coisa em linhas e colunas, a gente na verdade está organizando essas coisas em tabelas ou em matrizes. Então, uma matriz nada mais é do que uma tabela. É uma tabela onde a gente dispõe as coisas em M linhas e N colunas. Tá? Geralmente a gente usa para representar as matrizes letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, uma matriz A. Uma matriz A de ordem M por N. O que isso quer dizer? Que a nossa matriz A tem M linhas e N colunas. Bom, então, nesse caso, a gente fala que a gente tem uma matriz A de ordem M por N. Vou tentar fazer bonitinho aqui meu quadradinho. Não ficou. Não tem jeito. Então, ó, a gente representa usualmente uma matriz colocando seus elementos entre parênteses ou colchetes. Vamos ver alguns exemplos? Suponha que a gente tem aqui a matriz A e essa matriz, essa daqui, ó. Coloquei entre colchete primeiro. Aqui a gente tem uma matriz de ordem. Peraí, gente. Um por 3. A gente tem uma única linha. E essa única linha é essa daqui, ó. Porém, a gente tem 3 colunas, que são essas aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá? Vamos para um outro exemplo. Vamos pegar uma matriz B. Agora eu vou colocar entre parênteses, porque eu falei que eu posso colocar entre parênteses ou colchete. Aqui tem os termos 3, menos 5, meio, 8, 2 terços e 0. É uma matriz de ordem 3 por 2. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Aqui, ó. Primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. E as colunas. Primeira coluna, segunda coluna.
para mais um. Vamos supor que a gente tenha essa matriz, que eu vou chamar de matriz C. Vai colorido? Não, não vai colorido. 2, 3, 4, menos 1. Essa matriz ela é de ordem 2 por 2. Tem duas linhas e duas colunas. Quando o M da nossa matriz for igual ao N, ou seja, a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, a gente tem o que a gente chama de matriz quadrada. Tá? Que a gente usa depois para calcular determinante. A gente só calcula determinante de matriz quadrada. Outra característica importante das matrizes. Essa matriz A aqui, ó, se vocês repararem, ela tem 3 colunas, porém ela tem uma única linha. Quando isso acontece, quando todos os termos da nossa matriz estão agrupados em uma única linha, a gente tem aquilo que a gente chama de matriz linha. É uma matriz linha. Vamos pegar agora uma matriz D. Um, dois, quatro, 7. Essa matriz, ela é de ordem 4 por 1. Nesse caso aqui, a gente tem os termos agrupados em uma única coluna. Então a gente tem aqui uma matriz coluna. Joia? Vou apagar aqui. Mas como é que a gente representa uma matriz? Vamos considerar uma matriz A que seja do tipo M por N. Um elemento qualquer dessa matriz pode ser representado pelo símbolo A, I, J. Vamos deixar claro o seguinte. A matriz a gente está representando com letra maiúscula. O termo da matriz com letra minúscula. Esse M e esse N é o que indica para a gente a ordem da matriz. Esse A e J nos orienta a localizar o termo da matriz. O I refere-se à linha onde o meu termo está localizado, e o J refere-se à coluna onde o meu termo, sim, meu elemento no caso, está localizado.
Vamos convencionar que as linhas, então, elas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Assim, ó. Tá, tá, tá. Então, como eu disse, as linhas elas são numeradas de cima para baixo. Então aqui a gente tem a primeira linha, aqui a gente tem a segunda linha. Se continuasse aqui a gente teria a terceira linha, quarta linha e assim sucessivamente. Aqui a gente tem a primeira coluna, aqui a gente tem a segunda coluna, aqui a gente tem a terceira coluna. Caso continuasse de mesma forma, assim sucessivamente, tá? Então, de um modo geral, uma matriz ela é do tipo... Deixa eu apagar aqui. Escrever bonitinho. De um modo geral, então, uma matriz A... Vou escrever isso. Então, conforme eu estava falando, de um modo geral, uma matriz A do tipo M por N, ela é representada por A igual a e J, M por N, onde o I e o J são números inteiros positivos, onde essezinho aqui, ó, ele vai estar variando de 1 até o valor de M, que é a maior ordem aqui da minha matriz. A mesma coisa vai acontecer com o J, que vai estar indo do 1 da primeira coluna até a enésima coluna, que é a última coluna da minha matriz. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma matriz que eu vou chamar de A, que tem as seguintes informações dentro dela. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. O elemento, vou colocar aqui alguns só para... da primeira linha, ou vou melhorar essa escrita, aqui está. E na primeira coluna, a gente descreve ele como A11. A leitura é essa. Não é A11, é A11, que representa quem é o carinha que está na minha matriz, na minha primeira linha e na minha primeira coluna. Você vai lá na matriz, primeira linha, tá aqui. Primeira coluna, tá aqui. Quem é que eu selecionei? Esse carinha aqui, ó. Então, esse termo é o -1. O elemento que está na terceira linha e na segunda coluna é o A32. Que aí eu venho 1, 2, 3. 1, 2. Junto, faço a ligação. É o número 4. Joia? Consegui identificar. Vou falar de algumas matrizes especiais rapidinho. Duas delas eu já falei. Uma é a matriz linha e a outra é a matriz coluna. Não vou falar novamente.
Vamos para mais uma, que seria a matriz nula. O que é uma matriz nula? Uma matriz nula é aquela matriz cujos todos os seus elementos são iguais a zero. Todos os elementos são iguais a zero. Por exemplo, aqui a gente tem a matriz nula de ordem 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, sim. Todo mundo é zero. Ou ainda, tem 3 linhas e 2 colunas. Outra matriz especial. Já falei. Matriz quadrada. Dentro da matriz quadrada, vale a gente destacar ainda duas coisas. E até por isso que eu estou tocando nela de novo. Que eu tenho meu A11. Vou pegar uma matriz quadrada qualquer. Tá? Os elementos A1, A22 e A33, eles fazem parte da diagonal principal da matriz. São esses aqui. Tá? Ou seja, aqueles elementos cujo o índice da linha e da coluna são iguais, representam a diagonal principal. Os elementos de uma matriz A, cuja soma dos índices da linha e da coluna é igual a n mais 1, constituem a diagonal secundária. Tá? Então aqui... Ops, cadê minha canetinha? Minha canetinha sumiu. Espera só um pouquinho. Vamos pensar assim, que talvez fique fácil. Se a minha matriz é quadrada, a diagonal principal é aquela que pega o primeiro termo da minha matriz, é o primeiro termo da primeira linha e o último termo da última linha. Diagonal secundária pega o último termo da primeira linha e o primeiro termo da última linha. Tá? Então isso é diagonal principal e diagonal secundária de uma matriz. Outra coisa que é importante. Matriz transposta. Se a gente tem uma matriz A
tal que A é Azinho, A e J, M por N, a gente chama de transposta. E a gente vai indicar essa transposta, indica-se por A elevado a T maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Vou colocar minúsculo aqui, vai. A matriz AJI, ou seja, a gente está invertendo N por M. O que isso quer dizer? Se eu tenho 3 colunas na minha matriz original, eu passo a ter 3 linhas na minha matriz transposta. Se eu tenho 5 colunas da minha matriz original, eu passo a ter 5 linhas na minha matriz transposta. Tá? Ou seja, isso aqui é um... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. É um A', tá? Só pra... Esse linha eu coloquei aqui só pra diferenciar. Um A'... JI. Vou mostrar com um exemplo que fica mais fácil do que ficar escrevendo um monte de coisa e falando um monte de coisa. Vamos supor que a gente tem essa matriz aqui, ó. 2, 4, 5. Vou chamar de A. 1, menos 1, 3. Quando essa matriz ela é de ordem 2 por 3. Quando eu vou montar a minha matriz transposta, a minha primeira linha vai virar a minha primeira coluna na minha outra matriz, na minha transposta. De mesmo modo que a minha segunda linha vai virar a minha segunda coluna. E se vocês observarem, o que é que acontece? Vou fazer bonitinho aqui para vocês entenderem. A minha primeira coluna se transformou em minha primeira linha. A minha segunda coluna, de mesma forma, virou a minha segunda linha. E a minha terceira coluna, a minha terceira linha. Tá? Então isso que é uma matriz transposta. A linha vira coluna e a coluna vira linha. Matriz transposta eu posso calcular de qualquer matriz. Não necessariamente de uma matriz quadrada. Vamos fazer um exemplo aqui. Escreva a matriz A. Igual a AJ 2 por 2. Ou seja, eu já sei que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Em que cada termo A e J vai ser dado pela fórmula 3i menos 2j. A primeira coisa que a gente faz aqui, então, é montar a nossa matriz genérica, que é essa daqui, ó. A11, A12, A21, A22. Para que isso? Nosso problema fala que os termos da nossa matriz aqui, ó, eles dependem desse I e desse J. Depende da posição que
cada um desses elementos se encontra na matriz. Então agora a gente vai ter que fazer continha. Quem vai ser o nosso A1? Vou trocar o I por 1. Lembrando que vai estar sempre da seguinte maneira. O número que aparece primeiro é o I. O número que aparece segundo aqui na segunda posição é o J. Vai ficar 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 1 é 2, 3 menos 2 é 1. A12 fica 3 vezes 1 menos 2 vezes 2, que dá 3 menos 4 igual a menos 1. Depois, A21 foi. Bom, continuando. O A21 fica 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. Fica 6 menos 2 igual a 4. E o A22 fica 3 vezes 2 menos 2 vezes 2, que é 6 menos 4 igual a 2. Então a nossa matriz A, vou colocar aqui no cantinho, é 1 menos 1, 4 e 2. Exemplo 2. Vamos pegar, calcular a transposta de A tal que A é igual a 4, 2, 7. Esse fica fácil. Então a transposta ficaria, a primeira linha vira a primeira coluna, 1, 4. Segunda linha vira a segunda coluna, 2, 7. Três. Seja A igual a IJ de ordem 3 por 2, em que A e J é igual a cosseno de π vezes I, se o I for maior ou igual que o J. Seno de π vezes J, se o I for menor que o J. Escreva A Vamos lá. Essa matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas, então ela é A11, A12, A21, A22, A31, A32. Quando o I é maior que o J, a gente fica com cosseno de π vezes I. Quando o I é menor que o J, seno de π vezes I. Quando é igual, cosseno de π vezes I. O A11, o I é igual ao J. Então é a primeira fórmula. Fica cosseno de π vezes 1, que é igual a cosseno de π. A12, o I
é menor que o j, porque o 1 é menor que o 2. Então fica seno de π vezes 2, que é igual seno de 2π. Depois, a gente teria o A31. Desculpa, o A21. Que é seno... Desculpa, vamos analisar primeiro. O I ele é maior que o J nesse caso, então fica cosseno, desculpem, de π vezes 2, que é igual a cosseno de 2π. A22. O I é igual ao J, então fica de novo cosseno de π vezes 2 que é igual a cosseno de 2π. A31. O A31, mesma coisa, né? O que o I é do J? O I ele é maior que o J. Quando o I é maior que o J, cosseno de π vezes 3, que é igual a cosseno de 3π. Quando a gente vai calcular o A32, fica a mesma coisa, cosseno de π vezes 3, que é igual a cosseno de 3π. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Montar a nossa matriz. Cosseno de π, vamos resolver aqui. A gente vai ficar com cosseno de π, seno de 2π, cosseno de 2π, cosseno de 2π, cosseno de 3π, cosseno de 3π. Daí, o que é que vocês vão ter que fazer? Aqui vai ter que relembrar, né? Monta circunferência. Menos 1, menos 1. Cosseno de π, ou seja, cosseno de 180 graus. É menos 1. Seno de 2π é a altura, dá 0. Cosseno de 2π dá 1. Cosseno de 3π dá menos 1. Tá? E assim, a gente montaria o nosso exercício. Eu vou terminar por aqui e depois eu gravo mais exemplos.